Quando falamos livros históricos, logo vem à mente história. E toda história é uma história contada a partir de um ponto. Mas as histórias que te convido a conhecer hoje não são histórias qualquer, são histórias reais, encontradas na Bíblia Sagrada e que são contadas a partir de uma confissão de fé. No quadro de hoje, Conhecendo a Bíblia Sagrada, eu trago para você os livros históricos. Os livros históricos ao qual estou me referindo aqui são os livros contidos na Bíblia, no Antigo Testamento, e que trazem histórias de um povo, de uma nação, histórias diversas, de acordo com uma determinada perspectiva. Eu sou Roberta de Jesus, bacharel em teologia, e te convido a passear comigo nessa incrível história. A Bíblia Sagrada, como falamos anteriormente, está dividida. E nessa divisão podemos encontrar os livros históricos. Só para lembrar, como a Bíblia está dividida? Ela está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas o nosso bloco agora é sobre o Antigo Testamento. Já falamos a respeito do Pentateuco e agora vamos começar a falar sobre os livros históricos. E quais são esses livros históricos? Os livros históricos começam do livro de Josué. Aí temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses 12 livros são classificados e estão divididos na Bíblia como livros históricos. Como você pode perceber, os livros históricos dá início com o livro de Josué. E no livro de Josué, conta a história do povo que estava ali no deserto. E aí, esse livro começa a partir do momento que Moisés morre e Josué passa a liderar aquele povo rumo à conquista, rumo à terra prometida. Vale lembrar também que Moisés, como um líder escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, o povo da escravidão, ele morreu sem alcançar a terra prometida. Não só ele, mas todos aqueles que saíram de lá, na idade de Moisés, eles não alcançaram a terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência, da incredulidade. E o livro de Josué narra a partir do momento que Deus fala com Josué que ele seria o sucessor de Moisés. No tempo em que Moisés liderava e que o povo foi tirado da escravidão do Egito e foi para o deserto, era para eles atravessarem o deserto e chegar à terra prometida em um período de 3 meses, mais ou menos. Mas eles passaram 40 anos no deserto e não conquistaram aquilo que Deus prometeu. Mas não foi Deus que falhou, porque Deus não falha. Existem promessas de Deus em nossas vidas que são condicional. Então, quando Deus fala, obedeça fielmente todos os meus mandamentos, obedeça tudo que eu lhe ordenar, precisamos obedecer para que as bênçãos do Senhor possam fluir em nossas vidas. Podem ter certeza que Deus nunca levanta um líder para que ele saia derrotado. O que o líder precisa fazer é andar
segundo a vontade de Deus. Tudo que Deus ordenar que ele faça, ele deverá fazer. E assim foi Josué. Ele ouviu a voz de Deus e ele fez tudo que Deus tinha ordenado que ele fizesse. E ele teve sucesso. O livro de Josué recebe o nome do seu personagem, Josué, que conta a história de Josué. Mas não existe registros seguros de que tenha sido Josué quem escreveu esse livro. Embora o livro retrate Josué escrevendo, quando você avança na leitura, lá para frente em Josué 8, 32, né, até o 26, apesar desse relato, apesar de retratar Josué escrevendo, não afirma, retrata, mas não afirma que Josué foi o escritor do livro de Josué. E neste livro magnífico, narra, que é o livro de Josué, narra a segunda parte da grandiosa obra redentora de Deus no período do Antigo Testamento, porque estamos falando do Antigo Testamento. A primeira parte foi o Pentateuco, e nessa segunda parte, os livros históricos, iniciando de Josué. E esse livro de Josué começa Deus dando ânimo a Josué para enfrentar toda a batalha que viria pela frente e assegurando a Josué que Deus, o próprio Deus, está com Josué. Então Deus aqui fala a Josué que Moisés está morto, Moisés, o servo. Deus fala assim: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. E então Deus fala a Josué: prepare-se agora para passar por este Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Desde o início, podemos perceber que Deus é um Deus de aliança e Deus não falha em momento nenhum. Ele sempre protege, Ele sempre guarda, mas precisamos nos colocar na posição e entender que Deus age em nós e através de nós de acordo com aquilo que o nosso coração estiver disposto, disponível a fazer, de acordo com a nossa fé. A primeira parte do livro de Josué fala sobre as conquistas da terra de Canaã. E a segunda parte, vamos dizer assim, uma divisão do livro de Josué, mais ou menos, fala sobre a distribuição dos territórios conquistados entre as tribos de Israel. E para que você aprenda um pouco melhor, eu vou falar um pouco sobre o esboço desse livro, do livro de Josué. No capítulo 1, do versículo 1 ao 15, mais ou menos, capítulo 1, né? Fala sobre a travessia para a terra prometida. Fala sobre a responsabilidade de Josué. Josué e os espias, fala sobre os espias e Raabe, está no capítulo 2, falando sobre os espias e Raabe. No capítulo 3, você encontra a travessia do Jordão. No capítulo 5, você vê a renovação do ritual e encontro divino com eles. No capítulo 6, você encontra a conquista da terra. Ainda no capítulo 6, traz o relato da queda de Jericó e as primícias da guerra. No capítulo 7, fala sobre o fracasso de Israel, o pecado de Acã e a culpa coletiva. Capítulo 8 fala sobre a renovação de Israel, a derrota de Ai. Logo depois, no capítulo 9, você encontra sobre a aliança cananeia de Israel. Capítulo 10 fala sobre a defesa de Gibeão.
No capítulo 11 fala sobre a conquista do norte e a lista dos reis derrotados. E lista todos os reis derrotados no capítulo 11. Capítulo 13 fala sobre as divisões de terra, sobre territórios ocidentais, sobre uma terra de justiça e de culto, ou seja, entre a divisão e o final do livro, que traz a renovação da aliança em Siquém, que é no capítulo 24, você vai encontrar uma narração muito interessante e muito importante para a construção do nosso entendimento sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os propósitos de Deus em nossas vidas, sobre um Deus que é um Deus que cumpre com aquilo que prometeu. Mesmo que passe tempo, mesmo que passe gerações, Ele continua sendo Deus fiel. Ele continua sendo Deus de promessas. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Eu quero deixar somente uma observação aqui para vocês, antes de finalizar o livro de Josué. Da mesma forma que Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, eu me refiro à expressão falada: tire a sandália dos teus pés, que a terra onde pisa é lugar santo. Da mesma forma, Deus se apresentou a Josué, que falou sobre tirar o calçado dos pés, que a terra ao qual ele estava pisando era um lugar santo, um lugar de impacto pela santidade. Então, a ideia de se descalçar e pisar é um sinal de referência e vem do fato de que, se calçado, não se pode sentir plenamente a santidade daquele lugar, para que você seja plenamente impactado pela santidade. Não podemos esquecer que, quando estamos lendo a Bíblia, estamos voltando em um tempo que não era o nosso tempo, a uma cultura que não era a nossa cultura, e vai existir várias formas de linguagem diferente que pode nos assustar ao decorrer da leitura, mas não se assustem, porque muita parte da Bíblia usa-se hipérboles. E o que são essas hipérboles? São os chamados exageros. Vou dar um exemplo. Costumamos dizer assim: eu saí, pronto, vamos para o momento que estamos vivendo. As pessoas têm que ficar em casa, em isolamento social, por conta do Covid-19. E aí, quando a gente sai à rua e vê muita gente na rua, a gente pega e fala: tá todo mundo na rua. Então, a gente traz um sentido literal da palavra, mas uma forma de exagero, uma forma de hipérbole. E pela cultura do povo, pela maneira que o povo tinha que se expressava, tinha de se expressar, eles usavam muito essa figura de linguagem chamada hipérbole. Quando você estiver lendo a Bíblia, não leve ao pé da letra algumas coisas, busque outras fontes, busque pesquisas, assista vídeos, aprenda um pouco mais sobre tipos de linguagens, que você vai conseguir compreender de uma forma melhor a questão dos livros da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que traz essas questões de hipérbole, de sentido figurado e tantas outras linguagens. Dando sequência ao nosso estudo, o livro de Josué termina com a morte de Josué. Então Josué morre, mas diferente de Moisés, Josué não deixa, vamos dizer assim, um sucessor. Josué não deixa um sucessor. Josué foi o sucessor de Moisés, mas Josué morre e não deixa um sucessor. E aí entramos no livro de Juízes.
E esse nome Juízes vem do título dado aos 12 líderes, ou seja, juízes cuja liderança temporária era tanto civil quanto militar. Então eram 12 líderes de Israel durante o período entre Josué e Samuel. O livro é anônimo, ou seja, não tem nada comprovado da sua autoria. Em alguns estudos fala da possível autoria de Samuel e é composto por vários blocos de material de diferentes juízes, que poderia ter sido escrito por diversos autores ao longo de um período de tempo. Mas ainda assim, a tradição judaica atribui a autoria a Samuel, que certamente seja possível, pelo que Samuel viveu, pela história que Samuel traz. No entanto, até o final, o autor do livro não é conhecido. Até o final do livro de Juízes, a gente não consegue perceber de uma forma clara quem é o seu autor. E o povo, como sempre, muito teimoso, muito desobediente, sempre debaixo de uma liderança, e entram a liderança e eles obedecem, cai a liderança, eles voltam ao pecado, e mesmo com a liderança ali, eles pecam, eles erram. Só lembrando que quando Moisés subiu ao monte, e durante um período de 40 dias, quando Moisés desceu do monte, o que eles estavam fazendo? Criaram um bezerro de ouro e foram adorar. Estavam adorando a outros deuses. Então, um povo teimoso, muito desobediente, muitos apóstatas, ou seja, o que significa apostasia? Apostasia é negar a fé. Muitos desistidos da fé e que vieram mostrando, diante das suas atitudes, das suas ações, a necessidade de um rei. E o povo começou a pedir um rei. Mas esse rei deveria ser alguém de Deus, vamos dizer assim, né? E aí o livro de Juízes foi escrito para mostrar as consequências da apostasia religiosa e apontar o caminho para um rei que, se esse rei fosse justo, levaria o povo a Deus. Então o povo sempre esperando por alguém, sempre colocando a culpa dos seus fracassos, dos seus erros em alguém, e eles estavam justamente querendo um rei para poderem se comunicar com Deus, para que esse rei pudesse se comunicar com Deus, trazer a mensagem de Deus para eles, e assim eles serem conduzidos no caminho de Deus. Não temos como falar muito aqui sobre detalhes. Eu indico mais uma vez que vocês estejam lendo a Bíblia e, na dúvida, o que vocês tiverem dúvida, me procure. Eu vou fazer um esboço, um resumo do que traz o livro de Juízes. No capítulo 1 fala sobre as raízes da apostasia de Israel. No capítulo 2 fala sobre algumas conquistas incompletas. Ainda no capítulo 1 traz sobre apostasia, sobre conquistas incompletas, sobre batalhas que deram erradas e tal, sobre esse contexto do povo de Israel em adorar outros deuses, em negar a fé, em desobedecer o que Deus tinha ordenado. Mesmo no período de Josué, eles já estavam sendo desobedientes, e com a morte de Josué a coisa piorou. E o livro de Juízes traz
sobre essas questões ocorridas após a morte de Josué. No capítulo 2, você vai ver que o anjo do Senhor se pronunciando e trazendo sobre essa questão da apostasia de Israel, do povo de Israel. Ainda no capítulo 2, a gente vai poder contemplar, observar as consequências, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de aliança, mas Deus também é um Deus de justiça. E desde quando a gente não obedece aquilo que Ele ordenou, não faz de acordo com o que Ele ordenou, não é que seremos castigados, vamos arcar com as consequências do nosso erro. É assim que eu entendo. E no decorrer do livro vamos ver muitas coisas. Vamos ver sobre o chamado de Gideão, homem forte, valente, corajoso para Deus. Deus enxergava Gideão dessa forma. Gideão não se enxergava como nada. Deus não vê como o homem vê. Deus nos vê além daquilo que o homem seja capaz de mensurar ou de pensar ao nosso respeito. Deus nos conhece antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. E o livro vai continuar falando sobre diversas coisas e se centraliza nessa questão da apostasia, na questão das pessoas negarem a sua fé e se curvarem a outros deuses, da teimosia, de como termina o que acontece com as pessoas que desobedecem a Deus. Traz a história de Sansão, vocês devem conhecer a história de Sansão. Fala sobre a corrupção religiosa de uma família, de um levita, de uma tribo. Fala sobre guerra civil, consequência, e traz todas as consequências até o veredito final que vamos poder contemplar no livro de Juízes. Enfim, o livro de Juízes traz uma série de bons e de maus comportamentos do povo de Deus. Quem foram os juízes da época? Temos Otniel, que é da tribo de Judá, Eude, que é da tribo de Benjamim, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom e Sansão. Vocês perceberam que eu falei o nome de uma mulher, Débora. Isso mesmo. Foi a única mulher juíza na época dos juízes. Ela veio da tribo de Efraim. E ela fez parte dessa história e ela traz muita aprendizagem nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje. Mais uma vez eu indico que vocês estejam fazendo a leitura dos livros históricos, não só dos livros históricos, mas do Pentateuco, como já falamos. Vocês percebem que eu dou um tempo para que vocês façam a leitura desses livros, para que o entendimento seja de melhor proveito. E o livro de Juízes fecha lá em Juízes 21, no capítulo 25, dizendo o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E ao encerrar o livro de Juízes, a Bíblia nos apresenta o livro de Ruth. Também não é confirmado nenhum tipo de autoria, mas alguns rabinos atribuem a autoria a Samuel, por conta de um contexto histórico, período. Alguns teólogos também atribuem essa autoria a Samuel. O livro de Ruth, como já tem o próprio título falando, narra a história de Ruth, que foi fiel ali à sua sogra. O que foi que aconteceu? No período dos juízes, Elimeleque, Noemi
e seus filhos, né, os filhos de Noemi, saíram de Belém por causa da fome. Estava havendo um grande período de fome e eles, por conta disso, saíram e foram peregrinar em Moabe. E aí o que aconteceu com o marido de Noemi? Acaba que o marido de Noemi morre e os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Isso aqui é um contexto histórico, uma cultura que você precisa entender de uma forma mais minuciosa. E quem são elas? As noras de Noemi, Ruth e Orfa. 10 anos depois dos 2 irmãos morrerem, também sem deixar filhos, ou seja, os filhos de Noemi também morreram, 10 anos depois os filhos morreram e não deixaram herdeiros, não deixaram filhos. Noemi não tinha família nenhuma, né? E ficou sabendo do período de fome e ficou sabendo que o período de fome lá em Israel havia terminado. O que é que Noemi faz? Ela decide voltar para Belém. A nora dela, a Orfa, decide voltar para a família, né, como a tradição permitia, mas Ruth não. Ruth acompanha Noemi. Ela não decide voltar para a família, ela está ali fiel a Noemi. Aí elas voltam para Israel, na época da colheita. Ruth vai trabalhar em um campo e segue toda a orientação da sua sogra, do que fazer, do que não fazer. E tinha um parente bem próximo, né, deles lá, e a sogra muito esperta vai orientar a Ruth o que fazer e da forma que fazer para que elas tenham sucesso ali na caminhada. Assim como Ruth agiu com bondade, com amor para com sua sogra Noemi, Boaz, que é um parente próximo, também age com bondade e decide se casar com Ruth. E o ensinamento dessa história é a respeito da bondade de Deus, do amor de Deus para conosco. Muitos nos vê como derrotados, como fracassados. Noemi por ser mulher, Ruth por ser mulher. Naquela época as mulheres eram discriminadas, não eram vistas como pessoas importantes, eram tidas como nada. E aí Deus age dessa forma na vida delas e traz prosperidade, traz resposta, traz salvação, traz alívio. E usa Boaz para acolher Ruth e para ser o seu resgatador. Assim Deus fez conosco quando doou Jesus Cristo, o seu único Filho, como nosso resgatador. Mesmo em meio aos nossos erros, aos nossos fracassos, Deus não nos vê como os homens nos vê. Ele nos olha com um olhar de amor. E Ele está sempre disposto, de braços abertos, para nos salvar. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele quer nos resgatar. E para isso, e foi por isso que Ele doou Jesus Cristo na cruz, por amor a nós. Só precisamos tomar a posição de que Deus doou teu único Filho na cruz por amor a nós. Precisamos nos posicionar e entender e parar para ouvir a voz do Senhor e saber o que é que Ele quer de nós. Logo depois do livro de Ruth, a Bíblia traz o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. É um livro muito bonito, muito lindo. Fala de como Samuel ouviu a voz de Deus, ainda muito jovem. Fala do chamado de Samuel e de como a obediência dele levou ele a lugares altos de intimidade com Deus. Os livros de Samuel
também não tem uma autoria reconhecida. Mas acredita-se que Samuel escreveu o seu próprio livro ou seus seguidores, seus discípulos. O povo estava querendo um rei, o povo queria porque queria um rei. Então, no período de Samuel, foi estabelecida a monarquia. E o que é a monarquia? É o período em que, então, de uma forma resumida, monarquia é uma forma de governo em que o chefe do Estado tem o título de rei. Então, ele é titulado como rei. O povo estava pedindo um rei e Deus atendeu o pedido do povo. Então, Samuel, como profeta de Deus, tendo seu chamado, escutado a voz de Deus, obedeceu e fez tudo que Deus, da maneira que Deus havia lhe ordenado. Ele foi à procura do rei, ele instituiu um rei, e aí surge a questão da monarquia. Vem a história de Saul. O livro de Samuel fala sobre Saul, sobre como Saul foi proclamado rei, como Samuel encontrou com Saul, Saul encontrou com Samuel. Fala sobre a unção, como Saul foi ungido rei, como ele foi proclamado rei. E aí traz a história sobre o reinado de Saul, como ele foi desobediente. Teve um momento que Saul erra e oferece sacrifícios, e Samuel vem falando que a maior prazer, né, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E durante todo esse contexto, por causa de tudo de errado que Saul fez, aí Deus fala que encontrou um homem que era melhor do que Saul, ou seja, um homem segundo o seu coração. Ele viu em Davi obediência, servidão, e ele mandou que Samuel fosse ao encontro de Davi. E Davi é encontrado e traz a história de Davi, Golias, do gigante, a batalha lá no Vale de Elá. Fala toda a história das tentativas de Saul em matar Davi, como Davi fez para estar escapando de Saul. Aí é muito importante lembrarmos de que Davi respeitava a autoridade que existia sobre a vida de Saul, instituída sobre Saul. Davi respeitava Saul como escolhido de Deus, e ele teve oportunidades de matar Saul, mas por questão de submissão, de obediência, ele não fez isso, porque ele sabia que Saul era um ungido de Deus. Apesar de Saul ter desobedecido, apesar de Saul ter feito tudo o que fez, Davi não desonrou a autoridade. Muitos de nós precisamos entender isso. Muitas vezes não estamos de acordo com o que as nossas autoridades estão instituindo, seja presidente, seja os nossos pastores, nossos líderes, nossos líderes no sentido geral. E muitas vezes não estamos de acordo e queremos nos rebelar contra. E aí fazemos protestos, rebeliões. E aqui Davi mostra a questão de respeito à autoridade instituída por Deus. Isso é um princípio de Deus. A submissão é um princípio que deve ser respeitado, deve ser acatado. A Bíblia nos ensina a honrar todas as nossas autoridades. O que é honra? Honra é respeito, né? Ainda que a gente não concorde, a gente não tem autoridade, a gente não pode
sair por aí falando mal das nossas lideranças, a gente não tem que sair por aí ferindo as nossas lideranças, nos levantando contra as nossas lideranças. Temos que ser sábios, procurar na Bíblia os princípios que nos levam a ter uma comunhão com Deus. E esse pecado de desobediência, de quebra de princípios, nos levam a consequências drásticas e sérias em nossas vidas. O livro de 1 Samuel encerra com a morte de Saul e de Jonatas. 2 Samuel continua contando essas histórias, as histórias dos reis, de como o povo foi levantado. E como estamos falando de livros históricos, sabemos que é um livro muito grande, né? Vimos que são 12 livros históricos. Então, em um único áudio, não temos como explicar todos os livros históricos. Eu vou encerrar aqui com o livro de 2 Samuel, certo? Que traz a história de Salomão, né? A sabedoria de Salomão, que Salomão fez, como Salomão, quem era Salomão, o que foi que ele fez, que traz essa história de Salomão. Então, 2 Samuel traz, né, a história de Davi, a morte de Saul, fala a forma que Davi se tornou rei, o tempo que ele teve de preparação para isso. E finaliza falando sobre os valentes de Davi, o cântico de Davi. Bom, o texto finaliza em 2 Samuel 24, falando sobre o levantamento do censo. O que é isso? Davi manda fazer a contagem do povo. E no coração dele tinha soberba. Ele queria saber quão numeroso era o povo que estava sobre o domínio dele, sobre a autoridade dele. E aí Satanás foi lá e Davi caiu na armada, na cilada de Satanás. Mas Davi se arrependeu, Deus ouviu e foi criado um local de sacrifício para Deus, um altar de sacrifício, um altar de perdão, um local em que eles se colocavam ali diante de Deus para pedir perdão com um coração puro, com um coração sincero. O que eu quero falar com essa mensagem de 2 Samuel, que às vezes Deus usa coisas assim que a gente nem pode imaginar, né? Deus se utiliza de alguns meios para alcançar o nosso coração de uma forma completa. Então, Davi é tentado com a permissão de Deus, que Davi é tentado. E Davi percebe o erro que praticou e resolve colocar o coração dele purinho, inteiramente para Deus. E é dessa forma que Deus trabalha em nossas vidas. O que precisamos de fato é estarmos atentos à voz de Deus, é nos relacionarmos com Ele, para entendermos aquilo que Ele quer de nós. A desobediência leva a consequências que muitas vezes não conseguimos suportar, mas o perdão de Deus, a maneira com a qual Ele nos acolhe, é uma forma muito linda. Deus nos ama incondicionalmente. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração. Antes de você fazer antes de você sair por aí fazendo qualquer coisa, qualquer ato, qualquer gesto, se coloque na presença de Deus. Ore, fale com Ele. Quando você pegar a Bíblia para ler, pare um momento, ore, convide o Espírito Santo para ler com você. Eu tenho certeza que tudo que você não entende, a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, você colocar Deus na frente de todas as coisas que você fizer, você terá o entendimento ao qual você tanto busca, ao qual você tanto procura. Um beijo no coração e até a próxima.
Quando falamos livros históricos, logo vem à mente história. E toda história é uma história contada a partir de um ponto. Mas as histórias